A questão da terceirização, o lobby está feito aqui dentro, viu, senador? A barra está muito pesada. Queria aproveitar e pedir para vocês lerem o programa político elaborado pelo PMDB. Leiam, tá certo? Ali é a síntese de retirada de direitos dos trabalhadores. É a síntese, sem exagero. O negociado sobre o legislado, a questão da aposentadoria, idade mínima de 65 anos e vai por aí afora. Esse partido que está no governo também, seguindo a mesma linha do governo federal, da Dilma, certo? Do PT, certo? De tirar direitos dos nossos trabalhadores, entendeu? Mas pode crer que tem resistência, porque tem trabalhador aos milhões pelas ruas, tá certo? Que dentro em breve entrarão em ação para defender a sua vida, o seu trabalho, o seu país, né? E o desenvolvimento nacional. Então, meus queridos companheiros, essa ação que está sendo colocada desde 1º de janeiro desse ano, lei atrás de lei contra a gente, contra os trabalhadores, tá certo? Agora está sendo sintetizado nesse programa aí que eu me referi agora há pouco. Mas eu queria dizer para os trabalhadores de telemarketing e para as trabalhadoras, tá certo? Para aqueles que estão trabalhando e aqueles que foram demitidos. Certo? Aqui de Brasília, particularmente, que está as companheiras ali, tá certo? Foram 400, não é isso? 400 pessoas. Hein? Hoje vai sair 200 pessoas. Vai ser 600, é isso que você está dizendo? Vejam vocês como é que chega o quadro da situação. Não é eu que estou dizendo, não é dado meu, é dado de quem trabalha lá. Tá certo? Mas eu quero dizer que vocês têm aqui na gente, na Central Geral dos Trabalhadores, alguém que defende. Acho que não basta apenas as leis. Acho que é importante se organizar também e parar as empresas com firmeza, como aconteceu lá no Sintratel Campinas, que eu acredito, companheiros, sinceramente, que deve ter tido lá umas 2.500, 2.600 pessoas, não é, Vivian? A Vivian está aí? Por aí, né? 2.500, 2.600 pararam, a maioria mulheres, e vocês precisam ver o que essas mulheres falaram no microfone. Eu estava lá, eu fui ser solidário à greve das companheiras e dos companheiros, tá certo? E ali você via o patrão tremer na base, porque era uma energia muito forte daquelas trabalhadoras, daqueles trabalhadores, que não deram moleza, tá certo? Não deram moleza e não aguentavam mais aquela situação de desespero, de exploração, tá certo? De querer ser tangido que nem gado, tá certo? Eu vi lá as denúncias atrás, fazia fila no microfone para que as pessoas pudessem falar sem medo de ser mandado embora, mas não aguentava mais e colocava as suas denúncias concretas. Por isso que eu considero fundamental, decisivo, que essa categoria tenha um piso nacional. Sabe por causa de quê? Não é só porque eu quero, não. É porque aí, se você consegue um piso nacional como lei, você impede o arroxo nessas empresas pelos estados afora aí, pelas cidades do interior afora aí, pelo nosso Nordeste, que eu sou baiano, e vários lugares por aí, porque eles jogam para fazer o quê? Para achatar o salário dos trabalhadores. Eles jogam para quê? Para minimizar e poder tirar o couro o máximo que pode. Essa é a verdade, tá certo? Essa é a verdade. Pessoas que têm essa doença que aquela senhora falou, de esforço repetitivo, tá certo? Vocês já sentiram essa dor? Quem não é dessa categoria, pergunte para quem teve, que dor é essa? Como é que pega a infecção, tá certo? Sabe por que pega infecção urinária? É porque não vai no banheiro no tempo certo, pô. É impedido de fazer as suas necessidades naquele momento, entendeu? E precisa ser respeitado isso, porque se não for respeitado, vai ter muita paralisação por esse Brasil afora. Muitos trabalhadores estão sendo conscientizados dessa luta, e nós não vamos permitir, particularmente a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, vai estar par e passo, irmanado com a federação, irmanado com os sindicatos, irmanado com todos vocês, para impedir que essa falcatrua, essa tentativa de botar pessoas como terceira classe, a gente tem que acabar, porque se acabar, muito mais gente vai viver, os patrões vão se dar muito melhor, porque vai ter gosto de trabalhar
no seu local de trabalho, dentro da empresa, porque o cara falou um negócio legal aqui, o companheiro Anderson, tá certo? Verdadeiro, duas alegrias, na hora que entra, porque não está sabendo qual é que é a real lá dentro, tá certo? E na hora que sai, porque, vixe Maria, não aguento mais essa situação. Então, senhoras, nós, senhores e senhoras, nós estamos aqui, além de travar essa luta, na greve, no parlamento, aqui discutindo, tá certo? Sob o comando aqui do senador Paulo Paim, nós vamos protocolar aqui no Senado, na Comissão dos Direitos Humanos, um projeto de lei que defende os trabalhadores e as trabalhadoras de telemarketing. E vamos precisar, nós vamos protocolar. E eu peço a Deus, vou até avisar ele aqui, ó, o nosso chefe maior aqui, tá certo? Eu chamo de chefe porque tem um mandato de muitos anos aí, de parlamento, sempre em defesa da gente, tá certo? Eu gostaria que ele fosse o relator dessa matéria, porque se ele for o relator, o relatório vai ser da hora, vai ser um relatório nosso, da verdade, dos fatos, e não da mentira e da embromação do engodo. Por isso, eu peço, senador, se o senhor puder, eu sei que o senhor não é pusilânime, não é parcial, tá certo? É uma pessoa que vai ver a verdade, é isso que a gente quer, mais nada. Nós não queremos mais nada, tá certo? Pode vir aqui, quem quiser fala que é tudo mentira que foi falado aqui, porque a gente demonstra com fatos, não é com gogó, com conversa fiada, com palavra que os ventos levam, mas assim com os fatos. Por isso, eu queria dizer, terminando aqui a minha intervenção, tá certo? Que vamos fazer esse protocolo do nosso projeto de lei, tá certo? Mas não vamos se bastar só com o projeto de lei. Eu sei que é sacrificante, viu, Vivian? Trazer aqui 10, 15, 20 trabalhadores de lá de São Paulo para cá, tá certo? Mas é preciso. Em cada momento, na hora que tiver rolando a discussão aqui, o país, melhor do que ninguém sabe, se não tiver a pressão do povo pesada, combinar com os outros sindicatos, trazer mais... Exatamente, trazer todo mundo de tudo quanto é lugar, porque o projeto vai ser um projeto de benefício desses trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, encerrando a minha parte aqui, pode contar conosco, vamos protocolar, vamos vir mais vezes aqui, vamos se articular, pedir apoio nos nossos locais lá, para que a gente possa vir aqui, trazer, vai para a comissão? Vamos para a comissão. Vai para o plenário? Vamos para o plenário. Vamos conversar com os líderes? Vamos conversar com líderes. Enquanto isso, a mobilização, eu acho que a gente deve preparar quando começar a tramitar aqui, tá certo? Que for para a primeira comissão, que eu não sei qual vai ser, tá certo? A direitos humanos, a gente entupa isso aqui, porque aí é discussão de projeto, não é audiência pública. A audiência pública é muito importante para dar consciência para o problema, mas a gente poder trazer todo mundo para cá, tá certo? De todos os estados, para que a gente consiga definitivamente dar voz e direitos a essa categoria tão sofrida, mas maravilhosa como é a telemarketing. Muito obrigado, desculpe passar do tempo. Tudo bem, Obrigaci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Respondendo de forma direta, presidente Bira, me informaram que vocês poderão protocolar esse projeto até hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos. Vocês protocolando, eu assumo a relatoria, já posso dizer que aceitei aqui a tua provocação positiva, assumo a relatoria e ele será votado em primeiro lugar aqui. E, claro, que antes da votação nós faremos outra audiência pública, onde apresentaria o relatório à sociedade civil, principalmente às entidades, todas centrais, confederações. Se houver a concordância, ele vai a voto daí na outra semana. Ok? Senador, eu queria só registrar que nós do Sintratel Ceará estivemos em conversa também com os outros sindicatos, também o de Pernambuco, né, Vivian? E aí a gente construiu uma pauta para poder fazer esse protocolo hoje e será feito. Nos associamos a isso. Ok. Passamos a palavra agora à secretária-geral da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Estado do Ceará, a líder Liduína Marques. Depois vamos para a segunda mesa. Já chegaram os representantes de outras centrais. Senta aqui que a senhora vai ficar mais... Vamos trocar de lugar aqui, a senhora ficar mais à vontade. Pode ficar aí, Anderson. Aqui, ó, por favor.
aqui as suas anotações, querida. Já está ligado. Então, bom dia a todos e todas. Quero parabenizar aqui a mesa, né, na pessoa do nosso senador Paulo Paim, esse companheiro que realmente ele veste a camisa do trabalhador, e a nossa federação só tem que agradecer aqui o espaço dado, né, para nós sindicalistas, que hoje, graças a Deus, nós já conquistamos o espaço de poder estarmos, né, no Senado, nas audiências públicas, porque antes era muito difícil, onde era que a gente via o movimento sindical numa mesa no Senado, né, ou em outra parte dos movimentos sindicais. Então, é assim, eu parabenizo também aqui o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, pelos dados que foi apresentado, pela precarização da categoria de telemarketing, né? Sabemos que os trabalhadores em telemarketing são jovens, né? 90% são jovens. Jovens esses que de 18 a 22 anos e que adoecem muito rápido, muito cedo, ficando impossibilitados de ir para outras profissões, né? Porque vão muito cedo ficar com o auxílio-doença no INSS. Então, aqui, em nome da nossa Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Ceará, o sindicato do Sintratel, o Ceará, é nosso filiado. Hoje a nossa federação tem 25 sindicatos filiados, onde são comércio e serviço. E são a categoria que a gente vê mais a necessidade de ajuda, né, dos políticos, porque tanto no comércio como no serviço, principalmente no serviço, é a classe que mais é precarizada. Fala aqui também em nome do Sindicato dos Cabeleireiros de Fortaleza, a qual eu sou presidente. E também estou aqui representando a nossa federação. E o Anderson, ele já fez toda a história, né, de como é que é essa profissão da categoria dele, por ele entender mais, né, Anderson? E dizer que a federação está aqui para dar todo o apoio que vocês necessitarem. Minha fala aqui vai ser rápida, porque já foi falado tudo sobre os telemarketing. Agora, sim, uma coisa que eu acho assim, muito importante também, gente, é o piso nacional, né, que foi dito aqui pelo companheiro Anderson, é muito importante, porque se tiver o piso nacional, vai melhorar muito a categoria de vocês, né, que é dos telemarketing. E também, gente, vamos fazer mais movimento. O Anderson, né, lá no Ceará já teve audiência, né? Pois é, e qual agente da federação, a gente não teve a participação. Mas vamos levar, vamos fazer audiência pública lá também. Vamos chamar todas as categorias para que junto a gente podemos fazer a defesa contra essa precarização que é dentro dos telemarketing. Porque, assim, quando a gente faz uma audiência pública, que a gente convida as empresas, não é só nos telemarketing, não. Do comércio também, a empresa ela vai. Vou até citar aqui o nome de uma empresa lá, que é a Fé Comércio. Sempre que a gente chama essa empresa para participar, ela manda um representante que não tem poder de negociar, né, de resolver. Ele faz a fala, mas não escuta o debate, que o principal aqui é o debate, né? Mas aqui está os representantes também, né, das empresas, e também quero parabenizar aqui também a Contrax, que é a que pediu essa audiência, foi, Anderson? A Contrax, né, com o Sintratel de Campinas. Então, eu deixo aqui o meu bom dia, o meu recado, agradeço mais uma vez, Paulo Paim, pelo trabalho que o senhor vem fazendo na nossa classe trabalhadora. Se tivesse pelo menos mais uns 6, não igual, né, que ninguém é igual, mas pelo menos parecido, a classe trabalhadora estava de parabéns. Muito obrigado. Temos ali a senadora Regina ali, que tem lado, sempre firme aí na nossa batalha aqui
Não, mas está bem, chegou muito bem, está batalhando com a gente. Eu vou pedir aos meus convidados dessa mesa que retornam ao plenário e poderão ficar na primeira mesa, que nós teremos ainda as considerações finais de cada um mediante as outras falas. E nós vamos agora para a segunda mesa. Valeu. Eu vou de imediato chamar já esta mesa. Stambras, diretor, presidente executivo do Sindicato das Empresas de Telemarketing e Marketing Direto do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Marcelo Proença, consultor jurídico de Relações Institucionais do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistema e Rede TV, por assinatura a cabo e telecomunicação, Sistal. Seja bem-vindo também. Pode ambos sentar aqui, um de cada lado. Chamei o Stan, chamei o Marcelo. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. E o senhor senta aqui também. Seja bem-vindo. Obrigado, senador. Obrigado. Primeiro, meus cumprimentos a ambos, viu? Porque o importante é vir para o debate, vir para o diálogo, explicitar seu ponto de vista. É que alguns, infelizmente, a gente convida e eles não vêm. Parece que não tem nada a dizer, fica ruim daí. Eu prefiro muito, muito mesmo, quando o contraditório é feito, com a participação de todos os convidados. Eu, então, antes mesmo de passar ao próximo, eu peço aqui uma salva de palmas tanto para o Stan como para o Marcelo. Ambos estão aqui para debater, dialogar, conversar e, como disse muito bem as duas doutoras, construir um caminho possível em que seja preservado o direito dos trabalhadores. Chamo o Tiago de Oliveira Santos. O Tiago é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo, Tiago. Está aí o Tiago? Chamo Sandro Leal Alves, gerente-geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FENA Saúde. Aqui, seja bem-vindo, Sandro. Chamo Maria Yara Martins Paiva, diretora executiva de Telecomunicações, Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações, FENATEL. Chamo Valeir Hertler, secretário de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores. Chamo o Lula. O Lula confirmou? Hã? E o Lula Torres? Ah, não vê. Então, o Lula Torres não pôde estar presente. Vivian dos Santos Queiroz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing de Campinas Região. Vamos só confirmar. Maria Yara Martins Paiva. Está aqui, né? Então, vamos ver. O Stambras está na mesa, Marcelo Proença na mesa, Tiago está na mesa? Tá, o Tiago eu vi que é isso que faltava, o Tiago não está. Então, vamos lá. A Vivian está aqui. Vamos começar pela ordem que está aqui. Eu vou fazer o seguinte, se vocês concordarem. Como há dois representantes do setor empresarial, um poderia falar agora, mas o outro fala no encerramento. Aí vocês escolhem qual falar primeiro. Eu preferi, porque eu tenho que ir embora, que eu estou com Tá, então você fala agora e você fala no encerramento. Então, passamos a palavra de imediato para o senhor Stambras, diretor, presidente executivo do Sindicato das Empresas de Telemarketing e Marketing do Estado de São Paulo. Está com a palavra. Quem me ajuda aí na apresentação? Frente para trás e português. Tá. Eu?
Senhores, eu vou procurar ser o mais breve possível. O tema é muito complexo e tem várias informações. Vocês me desculpem se eu passar muito rápido. Após, eu estou à disposição, se alguém quiser perguntar ou me escrever para São Paulo, não tem problema nenhum. Nós vamos falar rapidamente do setor de call center. Nós estamos falando do Sintelmark de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Rapidamente, o que é o setor de telemarketing? Ele desenvolveu, não é só parte de telefonia, mas ele vem desenvolvendo a parte também de outro tipo de contato, de relacionamento, que é o e-mail, rede social, ouvidoria e outras formas agora que está se criando com relação a WhatsApp, internet e assim por diante. Também, rapidamente, algumas tecnologias que o setor trabalha, que apoia o teleatendimento, telemarketing, são coisas, mesma coisa, call center, contact center. Isso é mais para mostrar para vocês que existe uma atividade técnica, uma tecnologia que vai cada vez mais crescendo e impulsionando esse relacionamento. Rapidamente também, como é que está concentrado as operações no Brasil? 54% em São Paulo, os principais setores contratantes. Já existe uma migração do Sudoeste para o Nordeste, Centro-Oeste. Alguns dados com relação a informações do setor. O setor recolhe tributos em 2014, faturamento de 43,4 bilhões e recolheu impostos diretos a operações 7,84 bilhões, imposto de consumo dos funcionários que eles usam e assalariados usam, 7,35 bilhões, empregos diretos, para tirar dúvida, de 1.200 ou 1.300 a 1.600.000, sendo terceirizados e próprios. Investimento de 700 mil computadores anos que as empresas compram, dinheiro em circulação dos municípios de 12 bilhões. O impacto do setor de call center é predominantemente responsável pelo primeiro emprego, contrata em média 30% da força de trabalho. O trabalhador de call center equivale ao acréscimo de 70% do seu rendimento, é o que ele contribui na família. Estudos indicam que a redução da criminalidade de 8% a cada grupo de 10 mil jovens empregados a partir do momento que ele trabalha. A existência do call center implica, comparando o impacto do call center no Brasil, rapidamente, né? Quer dizer, ele se compara até PIB de outros estados, de outras cidades. Um pouquinho do crescimento do faturamento dos serviços terceirizados, é parte daqueles 43. O crescimento dos funcionários, convém dizer, com carteira assinada, 1.624.000 com carteira assinada. Um pouco de uma fotografia rapidamente do operador, quanto ele ganha em média, né? Aqui nós temos também... Opa, desculpa. Aqui também a gente tem uma parte de rotatividade. Existe uma rotatividade. A partir do momento que essa pessoa passa 2 anos, 3 anos, ela começa a ficar... começa a perceber que talvez aquilo possa ser um caminho de profissional para ele. É o primeiro emprego. Eu só estou correndo por causa do problema aí de tempo, tá? Rapidamente, evolução salarial, desde uma parte de um gerente até um operador, né? E vou explicar por que ele caminha em cima do 1.000, entre 800 e 1.000. Porque é o seguinte, a gente está acostumado a uma visão industrial que antigamente o candidato, a pessoa, o operador, o jovem, ele fazia a formação do Senai, era aprendiz, depois era ajudante. A nova economia de serviço tem um outro modelo e que exige, tanto das empresas como dos candidatos, um gap que existe, que o setor não tem Senai, SESC, nada disso. Quem acaba acumulando essa parte de complementação curricular e capacidade técnica são as empresas. Né? Porque claramente o operador, à medida que ele se predispõe a abrir o primeiro emprego, ele já vai direto para tentar entender uma operação, a tecnologia, assim por diante. Coisa que era diferente quando ele era operário, industrial, ele tinha uma formação de Senai, ele tinha um aprendiz, ele tinha um ajudante, tinha várias fases para ele chegar num processo maduro. Aqui um pouco de contratações por mês de 2010 para 2014. E aqui é uma explicação por que alguns ganham piso e por que outros não ganham piso.
Primeiro que a gente tem uma amostra aí de uma evolução no primeiro quartil de R$800 de piso, é que o perfil dessas pessoas são analfabeto funcional, quer dizer, está entrando a primeira vez no emprego, tem deficiência educacional, e isso nós todos sabemos, o Brasil na parte de educação é complicado, e uma postura profissional que precisa ser desenvolvida. Isso ele vale, em média, até 6 meses, para ele começar a fazer uma carreira indo para 900, também um processo de formação e assim por diante até ele ter um operador qualificado. Isso é o que as empresas têm como parâmetro. Eu gostaria de dizer que eu conheço o call center desde 1984, eu fui o primeiro diretor de recursos humanos de call center na Credicar, que nós tínhamos um turnover de 2%. Então, eu tenho fato e vivido isso aí. Sei que algumas empresas têm uma dificuldade a nível de política, essas coisas, mas o nosso papel é justamente de passar isso para as empresas e fazer com que as empresas busquem processos de carreira e assim por diante. Opa, pulei aqui. Aqui um pouco dos investimentos das empresas em treinamentos. Aquele papel que o Senai, Sesc, Aprendiz faz, mais a parte dele conhecer a operação, existe todo um investimento das empresas que hoje está em torno de 2 bilhões e 15 milhões. Que você tem várias etapas que são... Às vezes o operador não percebe isso, né? Mas às vezes o treinamento em loco, ele faz parte de um treinamento. E uma outra coisa que, desde que eu entrei nessa parte call center em 84, e eu venho buscando e mostrando para as empresas que existe carreira sim. Eu conheço muita gente, que o vice-presidente executivo da Activity foi operador de telemarketing da Credicar. O presidente da UOL foi operador de telemarketing da Credicar. Eu tenho uma série de evidências aí desses últimos 15 anos, pessoas que começaram com operador e pegaram uma carreira executiva e assim por diante. Então, ele tem lá 3 carreiras. Uma que é suporte técnico, que ele pode seguir. Uma que é a parte de administração de call center e outra é a parte de TI. Essa é a principal coisa que o call center ainda não percebeu, que ele é o formador de mão de obra para a tecnologia. Né? As empresas de tecnologias não perceberam e aí precisa ter esse tipo de interação. É o setor que tem uma regulamentação, então nosso papel no sindicato e junto com o Sindicato do Trabalhador é cada vez mais reforçar esses papéis, reforçar a responsabilidade da empresa e assim por diante. Sabemos que tem exceções, mas isso a gente vai justamente administrando à medida que o Sindicato dos Trabalhadores fala, Stan, está acontecendo isso na empresa. Aí a gente senta, vai e tenta trabalhar em cima disso. E aqui, rapidamente, eu não vou me alongar, mas vou ficar por aqui, que é o impacto de um setor de call center numa cidade de 100 mil, o que ela traz, o que ela gera de receita, benefícios, trabalho, serviços e assim por diante. Desculpa se eu corri, mas eu tentei passar. Obrigado. Só para tranquilizar o plenário e os nossos convidados, como são 2 representantes do empresariado e um que é um tomador de serviço, segundo ele me falou, eu estava disposto a dar para cada um deles 20 minutos, já que falaram 10, 12 pessoas numa visão contrária ao que eles pensam. Mas ele abriu mão do tempo, e é legítimo, mas havia essa vontade de minha parte, de assegurar para cada um 20 minutos. Você, no final. Tá bom. No final, vamos ter perguntas e respostas, como farei com o Marcelo. O Marcelo terá um tempo de 20 minutos. Eu queria registrar a presença conosco do Frei Davi, que está ali com mais 3 convidados. O Frei Davi é um militante histórico aí na luta contra todo tipo de preconceito. E, claro, que ele se destaca mais, embora ele lute por todos, ele não pode abraçar todos como ele gostaria, mas principalmente o preconceito racial. Seja bem-vindo, Frei Davi, e se está na expectativa de falar comigo, se tiver paciência, quando terminar, com certeza eu o receberei, ok? Passamos a palavra agora à diretora executiva de teleatendimento da Federação Nacional dos Trabalhadores da Aglomeramação de FENATEL, líder Maria Yara Martins Paiva.
Através do nosso nobre senador Paulo Paim, eu cumprimento a toda a mesa e ao valioso plenário. Nós, da FENATEL, gostaríamos de parabenizar pela iniciativa e agradecer o convite, senador. Sem a pretensão de esgotar toda a problemática, haja visto o curto tempo que nós temos aqui, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades, gostaria de dizer que a FENATEL congrega 22 sindicatos de telecomunicações do país. Desses, ela tem a legitimidade para representar os teleoperadores dos principais polos de teleatendimento do país, quais sejam Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Ceará. Por baixo aí, senador, estamos falando de 90% do contingente de teleoperadores do país. Entendemos que a atividade de teleatendimento ela não deve se resumir somente a telemarketing, porque esses trabalhadores eles fazem telemarketing e muito mais. Eles atendem reclamação, eles vendem produtos, eles cobram, ou seja, há toda uma amplitude de serviços, uma capilaridade enorme de serviços que passa pela mão desses trabalhadores, que através de meios físicos e ou sinais de telecomunicações interligam pessoas e transmitem não só mais a voz, como a telefonista de ontem, mas a voz, dados, imagens e tantas outras coisas que a tecnologia permite. Por isso que costumamos... entendemos que não é só telemarketing, é teleatendimento que tem um sentido bem mais abrangente. Entendemos também que jamais podemos ver como algo natural, decorrente da natureza da atividade de teleatendimento, a precarização desse trabalho. Ou seja, estamos falando não estamos falando de empresas de fundo de quintal, estamos falando de empresas, que algumas delas eu vou citar alguns dados agora, a seguir, mas estamos falando de um segmento que mais cresce. O segmento de teleatendimento no Brasil cresce acima da média nacional. É um segmento que mais lucra, mais cresce, mais se expande, mais se emprega, mais recebe incentivos fiscais e outras benesses dos governos estaduais, municipais e federal, sem nenhuma contrapartida à nação. A maioria delas recebe incentivos, recebe terreno, recebe prédio. Tem prefeito que empresta até a própria mãe para que aquela empresa ABC se instale no seu município. Essa é a grande verdade. Entretanto, apesar dessa pujança, esse setor é também o que menos remunera, paga mal. Apesar de exigir mão de obra qualificada com, no mínimo, 2º grau, é um segmento que, quando paga bem, paga salário mínimo. Isso é uma vergonha no nosso país. É o que mais demite, o que mais